Bora para nosso devocional. Servido um cafezinho. Primeiro cafezinho do dia. Bora ver se tá bom. Como sempre, é muito gostoso. Que dia que o café tá ruim, gente? A gosto diferente, né? Eu gosto de um café mais chegadinho no forte, quase sem açúcar. Maravilhoso. Se ele tiver muito doce, eu tomo do mesmo jeito, mas não vou gostar daquele jeito. Mas há quem gosta de um café mais docinho. E tá tudo bem. Não é bom pra saúde, mas é o gosto da pessoa. Então, bora. Porque hoje, os conselhos de Paulo nessa carta à igreja de Corinto é a respeito da ceia. Do que estava acontecendo ali naquele lugar. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque hoje também, né, a gente tem a nossa ceia na nossa igreja. Então, há coisas que a gente precisa meditar a respeito deste momento tão importante na vida do cristão. E aquele que ainda não faz parte dessa comunhão terrena tem que prontificar ontem fazer parte deste momento. Só fazer parte do momento? Não. É estar pronto para fazer parte desse momento, porque esse momento é muito importante na vida do cristão. E nós vamos ler hoje a continuação, né? Coríntios 11, no versículo a partir do 27. Portanto, todo aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. O início da carta, Paulo está falando, primeira coisa que ele fala: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está falando com aquela igreja para imitar a conduta dele, né? E é algo que a gente pode pensar um pouco. Se hoje em dia a gente pode falar para as pessoas, pode me imitar, que eu sigo Jesus. Eita, meu Deus, que responsabilidade, hein? Sei não, hein? Tô falando de mim, tá? E é para você pensar de você. Que nós acabamos de falar de analisar nós mesmos. Então, Paulo está falando, olha, gente, faça o que eu faço, o que eu ensinei para vocês. E aí, a questão maior aqui é que estava havendo algo que não poderia acontecer ali entre os irmãos ao reunir-se todos os irmãos para comer da ceia. Paulo está relatando porque alguém relatou a ele que quando os irmãos se encontravam para reunir, para comer a ceia, tomar a ceia, estava tendo divergência, estava tendo umas complicações, diferença entre irmãos. O que acontecia? Naquele tempo não era um pedacinho de pão e um pouquinho de suco igual a gente toma hoje e come juntos, não. Naquele tempo, dá-se a entender aqui, pelas palavras de Paulo nessa carta, que era como se fosse uma festa, porque uns estavam levando tanta coisa de comer de casa para esse encontro, que os mais ricos comiam tanto e bebiam tanto que se embriagavam, enquanto outros que não eram ricos, né, com menos poder aquisitivo, estavam passando necessidade. Ou seja, que reunião é essa para a ceia que uns comem e outros ficam passando fome? Paulo falou, tá errado? Vocês não têm comida em sua casa, não? Porque vocês vêm para comer e uns ficam olhando e outros comendo. Que é isso com as minhas palavras, né? Mas é mais ou menos isso aqui que Paulo estava falando. Se você tiver fome, come em sua casa. E venha reunir para tomar a ceia do Senhor em comunhão, espere uns aos outros. Não é assim que procede hoje?
O pastor está lá na frente, cultuando, fazendo o momento da ceia. Todos bebem juntos e todos comem juntos. E o pastor vai orientando conforme vai ler na Bíblia e todo mundo faz todo mundo junto. Ou seja, dá pra gente entender que parece que foi por isso que mandou cortar só um pedacinho de pão e um pouquinho de suco. Porque eu acho que tava tendo era farra. Pensa comigo se não é. Porque pra antes comia muito, bebia muito. E hoje só um tamaniquinho daquele pãozinho. Um copinho desse tamanhozinho de suco. Eu fico olhando os meninos. Os meninos ficam numa vontade de tomar aquele suquinho e comer aquele pãozinho. Enquanto, né, voltando para a seriedade da coisa, este é um momento, né, em que Paulo estava falando que haveria de ter essa comunhão de um esperar o outro. Então, eu creio que é por isso que estava havendo essas divergências lá, dessa comelança, que passou a ter só um pedacinho de pão, um pouquinho de suco, para que não aconteça isso mais. E aí, chegando, isso eu estou te detalhando, o início da carta. E a parte que mais me chamou a atenção e que sempre me chama toda vez que a gente vai ceiar, porque é lido esse trecho da Bíblia. E como hoje nós estamos dando sequência, foi sobre isso o nosso devocional. Portanto, todo aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por quê? Antes de Jesus ser morto, ele deixou essa simbologia. Olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Enquanto vocês estiverem aqui e eu não voltar para buscar vocês, vai fazendo simbolicamente esse ato de comer o pão e beber o suco juntos, anunciando até que eu volte para buscar vocês. Ou seja, ele falou, o pão representará o meu corpo e o suco representará o meu sangue. Ou seja, simbolicamente, quando o pastor consagra aqueles alimentos simbolizam, não quer dizer que você está comendo a carne e que você está tomando o sangue de Jesus, não. Simbolicamente e espiritualmente falando, aquele pão representa o corpo de Cristo e aquele suco representa o sangue de Jesus. Então, a partir do momento que é consagrado diante de Deus, passa a ser simbolicamente estes itens, o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Então, é nós tomando a ceia e analisando que aqueles alimentos simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. E se nós estivermos participando deste momento indignamente, nós estaremos aqui, como está dizendo, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Ou seja, se estamos em pecado, fazendo aquele desagrado a Deus, estamos participando deste momento, nós somos culpados do corpo ou da morte de Cristo. E aí está falando assim, examine-se cada um a si mesmo e depois coma do pão e beba do cálice. Ou seja, Jesus está dizendo para mim, para você, Paulo está dizendo para aquele povo ali, olha só, examine, faça uma examinação, uma análise minuciosa de como está a sua vida com Deus. A sua vida não é a vida do irmão do lado que tomou ou não. É a sua vida, porque prestaremos conta individualmente para Deus. Então, Paulo está instruindo a igreja de Corinto e Deus está instruindo a mim e a você hoje. Quando você for participar da ceia, analise a sua vida. Estou apto a ceiar? Não é só no dia, meu irmão. É o dia após dia, é toda a nossa vida. Nós temos que fazer uma análise de como nós estamos agradando a Cristo ou ao mundo. Então, depois dessa análise, se há algo que desagrada a Deus, arrependa-se do seu pecado e Deus te perdoará. E você estará apto a tomar do cálice e comer do pão. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Ou seja, Deus está falando comigo e com você.
Se você não se arrepender e não fizer a sua análise, você está fazendo isso para a sua própria condenação, porque naquele grande dia prestaremos conta a Deus de todas as nossas obras, tanto as boas quanto as más. As más vai estar incluindo essa daí, de estarmos ceando em pecado. Ah, mas o irmão está ceando, ele está em pecado, está ceando do mesmo jeito. O que Jesus está falando? O que Deus está falando conosco aqui através dessa carta de Paulo? Examine-se, pois, a nós mesmos, como estivermos em comunhão. Não fica observando quem está ceando ou quem não está ceando. Quem tem este lugar de observar quem está ceando ou não é o pastor, seu líder, para depois conversar com a pessoa do que se trata. E não para apontar o erro dela, mas para ajudar ela. O que está acontecendo que você não está ceando? Vamos conversar. É alguma coisa que eu posso te ajudar? Entendeu? Eu já tive pessoas que eu vi aqui na nossa igreja que não estava ceando. E no final do culto eu fui conversar com essa irmã. E uma outra ocasião ela mesma veio até mim. Pastora, eu não estou ceando. E aconteceu isso, isso e isso. E o que ela me falou não era motivo para ela deixar de ceiar. Era algo muito simples, mas o Espírito Santo estava tão ardendo nela que ela se sentiu culpada em tomar a ceia. E eu achei aquilo lindo, né? Porque ela se preocupou, né? De colocar a condenação para ela mesma. Mas quando eu conversei com ela, eu falei que aquilo não era motivo, né? Dela deixar de tomar a ceia. Ou seja, é por isso que tem que fazer a análise de nós mesmos. E se eu tivesse julgado a irmã, olha lá, tá vendo? Não tomar ceia deve estar em pecado. Viu a importância de não julgar? A análise é nossa, a examinação é nossa. Olha o que está falando aqui, ó. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos condenação e nem juízo. Você entendeu? Eu não julguei a moça, mas fui conversar e oferecer ela uma ajuda do que se tratava, para ela poder passar a ceiar, porque isso é muito importante. Se a gente não ceia aqui na terra, junto com os irmãos, tem uma ceia esperando por nós lá no céu, que se aqui na terra a gente não faz parte dessa comunhão, lá também não vai fazer. Então é por isso que a Bíblia está aqui registrada, para nos alertar. Tem alguma coisa que está impedindo você de ceiar? De participar em comunhão do corpo do sangue de Cristo com os irmãos na sua igreja? Peça ajuda para que você fique livre desse impedimento. E aqui Paulo está falando isso. Se a gente examina nós mesmos, nós não vamos nos condenar. Não receberemos juízo, porque tomaremos conta da nossa vida. E não olharemos para o irmão. Ai, você viu? Não sei eu. Deixa quem está no lugar de conversar com essa pessoa, conversar com ela. Não você. Viu, meu irmão? Examine-se, pois, a ti mesmo. Eu examino a mim mesma. Mas traga a memória e fica essa palavra no seu coração. Examine-se, pois, a si mesmo e tome cuidado. E não deixe que nada impeça a sua comunhão com Cristo aqui na terra, porque vai chegar o dia da gente estar em comunhão com Ele lá no céu. Então, coloca as coisas no lugar, põe tudo certinho, arrepende daquilo que está te atrapalhando. E bola para frente, Jesus com nós, porque precisamos fazer parte desta comunhão, deste momento, até que o Senhor venha. Tem um hino que fala justamente sobre isso, né? Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Fica essa palavra no seu coração, Deus abençoe.